O homem que invadiu ontem a Catedral de Ribeirão, armado, pagou fiança e acabou liberado. Após muita negociação e dizer que cometeria suicídio, ele acabou se entregando à polícia. A ocorrência foi apresentada na central de flagrante e elaborada como tentativa de suicídio, porte ilegal de arma e receptação. Um revólver calibre 38 com 6 munições intactas era furtado. Foi um final de tarde preocupante que levou à frente da catedral viaturas da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e centenas de pessoas. O local ficou inteiramente isolado. A princípio, a informação era que um homem armado estava dentro da igreja ameaçando e mantendo os fiéis como reféns. Durante quase uma hora, foi grande a movimentação de policiais, até que veio a notícia. Era uma tentativa de suicídio. Um homem de 31 anos se entregou e foi levado numa maca até uma viatura de resgate do Corpo de Bombeiros, sem ferimentos, em seguida encaminhado à UPA. O nosso primeiro policial que chegou, o Cabo Camolês, já começou a conversar com ele. Então, na conversa ali, naquela mediação, o que ele deixou transparecer? Tem 31 anos de idade, é casado, tem uma menina de 6 anos de idade, está passando por problemas financeiros, está passando por problemas familiares. E depois de muita insistência, com o apoio das equipes de força tática, com equipamento, treinamento, mantivemos o policial militar que primeiro chegou e já estabeleceu um vínculo com ele, um vínculo de confiança. Ele continuou conversando, tentando dissuadi-lo da ideia, até que, graças a Deus e graças à insistência dos policiais militares, ele resolveu se entregar. No momento em que ele entrou na igreja, havia pelo menos 120 pessoas que participavam da Semana Missionária e, a princípio, ele se dirigiu ao confessionário. O padre Igor estava fazendo atendimento e havia um moço na fila. Na hora que chegou a vez dele, ele procurou o padre e apenas disse: padre, eu gostaria de receber uma bênção, não é confissão, estava chorando. O padre deu a bênção, o padre, comovido com a situação dele, deu um abraço e aí ele disse para o padre: agora não é mais com o senhor, é comigo. Segundo o padre Chico, a primeira providência foi chamar a polícia e evacuar as pessoas, algumas assustadas, embora ele não tivesse oferecido ameaças. Foi apenas uma tentativa de suicídio, um atentado contra a própria vida. Ele retirou a arma na frente do padre Igor e se dirigiu para de trás do altar. Estava chorando muito, desesperado, numa situação de desespero, e dirigiu a arma à cabeça dele. Em nenhum momento ele dirigiu a arma para as pessoas que estavam dentro da catedral. O padre Igor Lima, de 25 anos, nomeado há 30 dias como vigário da catedral, ainda emocionado cita o que aconteceu após a confissão. Quando ele sacou a arma, teve um desespero muito grande da minha parte no sentido de tentar tirar ele dessa situação, E só disse para mim assim: padre, a minha conversa é rápida, eu só quero uma bênção, Disse isso, eu abençoei e depois ele começou a chorar muito depois da bênção e eu fui para abraçá-lo. E aí, quando eu fui para abraçá-lo, a outra frase dele foi: não, padre, não. Chorando, ainda muito, só disse assim: não, padre, e sacou a arma. O pai do rapaz, numa entrevista ontem, sem que fosse identificado, afirmou que o filho trabalha como piscineiro. É uma pessoa de boa índole e explicou as razões dele ter tomado tal atitude. O que motivou ele foi a separação dele com a esposa dele. E ele ama muito a filhinha dele, a Laís, então ele jamais imaginaria que isso poderia acontecer um dia. Deve ter ficado transtornado com relação a isso, mas é um menino do bem, trabalhador, e que não tem nada que desabone ele. Diante desse fato, que a princípio se configurou como um ato de violência, que felizmente acabou bem, volta à tona o problema de segurança, inclusive dentro da igreja. Existe já um estudo dentro do projeto de restauração da catedral, existe essa possibilidade da gente tentar alguma coisa no sentido de preservar a segurança das pessoas, mas isso ainda está em fase de estudos. A Polícia Civil estabeleceu uma fiança de R$1.000 e o homem foi liberado, mas vai responder pelos crimes. Estamos em tempos difíceis, em tempos de crise, as pessoas estão desesperadas. É um tempo de solidão, um tempo onde as pessoas não estão mais cultivando um bom relacionamento, os valores, os princípios e principalmente a busca da espiritualidade. O simples fato dele pedir a bênção do padre era sinal de que ele queria uma ajuda, uma força de Deus ali na vida dele, naquele momento que ele precisava. Luiz Fernando Luff para o Jornal da Clube.